Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós iremos falar, na verdade, indicar uma série chamada Carnival Row. Vai aparecer a imagem dela, da capa da série. Bom, antes de começar aqui, algumas observações pertinentes. Aquele recado sempre importante. Deixe o seu like, se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilha e deixa aí algum comentário. Enfim, dá esse feedback aí pra gente que é muito importante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre Carnival Row. Por que que é interessante, por que que é relevante Carnival Row? Imagina que você está em um universo alternativo ali século XIX. Na verdade, eles misturam vários elementos, vários contextos históricos. Então imagina isso, imagina que você está lá no século XIX, em pleno neocolonialismo, né? A Segunda Revolução Industrial, as potências europeias elas estão expandindo a sua atuação, estão, por exemplo, agora atuando e explorando o continente o continente africano. E nesse meio tempo, nesse contexto histórico maravilhoso, em que além dos seres humanos, você também tem seres mágicos. Você tem ali personagens mitológicos. Vou dar um exemplo. Fadas. Você tem os faunos, você tem os trolls e alguns outros, né? Algumas outras criaturas mágicas, criaturas mitológicas, que para nós aqui no nosso mundo são criaturas que não existem. E nesse meio tempo você tem criaturas mágicas, né? Dividindo esse mesmo espaço. Então essas criaturas mágicas, elas são reais, elas são seres, são indivíduos que têm a sua própria identidade, a sua própria cultura, a sua própria religião. Isso é muito massa. Então, Carnival Row é uma série ali, original da Prime Video. A primeira temporada, são 2 temporadas. A primeira temporada lançou em 2019 e a segunda temporada de 2023, agora, fevereiro de 2023. Um dos principais atores, Orlando Bloom, porque eu gosto muito do trabalho do Orlando Bloom. Até mesmo ali no Piratas do Caribe, eu gosto muito do personagem dele. Mas enfim, então Carnival Row é essa produção da Prime Video, que é uma produção muito bem feita. A parte técnica da série, maquiagem, figurino, efeitos especiais, trilha sonora, fotografia, o roteiro, direção. Gente, a parte técnica é impecável. Impecável, não tem o que falar. Assim, as roupas, o figurino, gente, cada detalhe. Direção de arte. O que é a direção de arte numa cena? A direção de arte, ela é responsável por dar aquela aparência para aquele cenário. Se o diretor ele quer fazer uma cena em que aquele ambiente ele tem que parecer com o século XIX, então cabe ao diretor de arte ele reproduzir esse cenário. Então o cara ele tem que ter ali um certo conhecimento histórico, ele tem que fazer uma pesquisa. Então é impecável essa parte técnica. E aí, sabendo que é impecável, eu gostaria de pontuar um pouco mais em cima dos personagens, do que a série traz pra gente. Como eu falei, é uma série que se passa ali, dá a entender que se passa no século XIX, no auge da Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial do século XIX, num contexto, inclusive, em que você tem duas nações em guerra, em uma guerra em andamento, por territórios, inclusive, e o território que está sendo disputado é justamente o território dos seres mágicos, das criaturas mágicas. Essas criaturas mágicas, fadas, faunos, que são os que mais aparecem ali, eles são chamados de pigs. E assim, os seres humanos, eles desprezam profundamente essas outras raças de seres. Eles são completamente marginalizados, desprezados. A cultura é marginalizada, não só a cultura, mas a religiosidade desses seres são demonizadas. Esse é o termo correto. Aí vem aquela questão, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Qual continente no século XIX, na segunda metade do século XIX, começou a ser explorado sistematicamente pelas potências europeias? Qual? Letra A. Enfim. Então, existe, né, algumas semelhanças com o processo histórico que a gente viveu, que nós estamos inseridos, inclusive. A gente precisa estabelecer o palco, onde que acontece toda a trama da história, né, da primeira temporada e da segunda temporada.
já adianto que eu gostei mais da primeira temporada. A trama da primeira temporada eu gostei muito mais do que da segunda. Apesar de que na segunda tem algumas revelações, assim, aprofunda outras coisas, revela segredos de alguns personagens, tem uma reviravolta maluca ali, eu acho que no 6º, 7º episódio, uma reviravolta louca. Mas eu acho que o desfecho da história é muito satisfatório, por assim dizer. Mas enfim, aí toda a história, toda a trama de Carnival Row se passa dentro de um país chamado Oburgo. O país lá que os Pix, né, principalmente o país lá das fadas, foi invadido pela outra nação imperialista, que é a Causa. É uma nação, essa a Causa, na segunda temporada a gente vê ali o uniforme dos caras, né, um uniforme vermelho, bem parecido com o uniforme imperial da Alemanha imperial no século XIX. Bem parecido, inclusive, bem parecido. Então você tem a Causa que invadiu o país, a nação das fadas, e as fadas, aquelas que sobreviveram, elas que rola inclusive uma guerra, né? Os seres humanos, eles se juntam com as fadas para lutar contra esse exército da Causa. Só que eles não conseguem ganhar, então as fadas têm que fugir. E quando elas fogem, elas têm que ir para esse outro país, que é chamado de Oburgo. Oburgo. Bom, vamos lá. Se a gente tem um mínimo de conhecimento sobre história, a gente sabe que Burgo eram as cidades medievais que os comerciantes, os mercadores, eles praticavam comércio, praticavam atividade comercial, que mais tarde, né, esses comerciantes, esses mercadores que praticavam comércio dentro do burgo vão se chamar de burgueses. E mais tarde vão se tornar os poderosos. Vão, inclusive, iniciar o processo de revolução industrial. Essa burguesia, ou mais especificamente, a alta burguesia. Enfim. E aí, Oburgo. Quando eu falo de Oburgo, eu estou falando de um país que, né, é altamente industrializado. E, ao mesmo tempo, existe um sentimento de superioridade por parte dos seres humanos burgueses. Ou eles têm um outro termo lá, agora eu não lembro qual que é o gentílico de quem nasce em Burgo. Burguenense, alguma coisa assim. Não lembro agora. Eu vou usar burguês aqui. Burguês porque nasce em Oburgo. Enfim. E aí, existe uma elite aristocrática, praticamente, né, uma burguesia aristocrática, que eles desprezam profundamente essas outras raças de seres. As fadas, os faunos, inclusive essas outras raças, elas fazem o trabalho que o burguês não quer fazer, que é uma governanta, uma empregada, um trabalho pesado, um trabalho braçal, que são trabalhos que tecnicamente são desprezados, trabalhos mais físicos, por assim dizer. Basicamente, essa classe que é segregada, que é separada, né, que vive dentro de um bairro chamado Carnival Row, que é daí que vem o título da série, é o nome de um bairro que só vive só os Pix, ou seja, os seres mágicos, esses seres que são segregados. E aí a gente precisa, aqui é o grande ponto pra gente finalizar esse vídeo, que é a jogada de mestre dos dois criadores, que é você utilizar os seres mágicos para você utilizar como uma alegoria para falar sobre problemas sociais, como o racismo, como a xenofobia, como a precarização dessas pessoas, desses indivíduos, desses seres que vivem em situações precárias de vida. Por exemplo, tem uma cena que mostra um fauno, ele é um açougueiro ali em Carnival Row. Só que no país dele, que foi invadido, ele era um médico. E aí, quando ele vai e são todos refugiados. Tem esse outro detalhe. O que nós vimos acontecer lá em 2014 para cá? A grave crise migratória. As famílias sendo obrigadas a abandonar o seu país e ir para outro país da Europa para ter uma segurança, até por conta dos filhos. Quando chega no outro país, são vítimas de xenofobia, são vítimas de racismo, intolerância religiosa e assim por diante. Então em vários momentos, principalmente, isso é muito claro na primeira temporada, né, esse racismo do ser humano burguês contra essas outras raças, o desprezo que tem pela cultura dos Pix e assim por diante.
brilhante. E nessa história toda complexa, que é a primeira temporada, a segunda temporada, ela tem uma trama política que eu não gostei muito. Ela vai arrastada, né? Mas vai revelando alguns segredos pra gente, principalmente do personagem ali, que é um dos principais, que é o Orlando Bloom. O Orlando Bloom, ele faz um investigador da polícia, um detetive, enfim, né? Ele faz um investigador, que o nome dele, eu vou pronunciar aqui, não sei se está correta a pronúncia, que é Heathcroft Philostrate. Nome complicado, que é bem comum em fantasias. É bem comum autores e autores, né, escritores e escritoras de fantasia fazer nomes de personagens quase que impronunciável. É bem comum isso. Enfim, então você tem esse personagem do Orlando Bloom, que eu gostei muito do personagem dele, gostei muito. E lá na segunda temporada a gente descobre um segredo dele, porque em alguns momentos, como eu falei lá atrás, o Burgo, ele enviou tropas para o país lá das fadas para lutar contra o avanço da causa, para a causa não invadir, não tomar a terra das fadas e as fadas não ter que, né, sair, abandonar o seu país e ir para o Burgo, que eles não queriam. Então eles enviam um exército, país lá das fadas, e as fadas se aliam a esse exército. E o Orlando Bloom fez parte desse exército, né? O Orlando Bloom, ele foi um soldado. E em alguns momentos ele tem, assim, uns flashbacks de quando ele foi soldado, ele se apaixona, inclusive, ele se casa, na verdade, né? Ele chega a casar com uma fada, então eles têm uma história mal resolvida, enfim, é uma história que, às vezes, assim, ao longo da narrativa enche um pouco de saco, mas é bem interessante, é bem comovente a forma como os dois se conhecem, a relação dos dois, né? Algumas referências, né? Assim, assim, os detalhes da série é muito bonito, né? A história sendo construída é muito bonita. Tipo, o personagem do Orlando Bloom, ele tá lendo um livro que fala sobre um cara que vai pra lua, e ele meio que empresta o livro pra menina lá, né? Que é o nome Vignette, que é a fada que eles se apaixonam, né? Vignette, que é interpretada pela Cara Delevingne. Cara Delevingne, ela participou, bom, até onde que eu vi, ela tem alguma coisa que ficou conhecida, né, por assim dizer, do Esquadrão Suicida. Ela fez aquela personagem que é a Magia. Inclusive, é a minha personagem preferida, inclusive, do filme, Magia. Basicamente é isso. Carnival Row fala sobre seres mágicos em um mundo real, com problemas reais, problemas que remetem ao contexto, problemas que o nosso mundo vem passando há muitos séculos, inclusive. E aí é o sofrimento desses seres, né, dos Pix, em relação à supremacia, por assim dizer, dos seres humanos que se acham os melhores e os superiores e assim por diante. E aí, chegou no final aqui do vídeo, bem rapidamente eu gostaria de recomendar para vocês a leitura de um livro. É um livro bem fininho, eu não vou estar com ele aqui agora na mão, porque eu acredito que ele esteja na casa lá dos meus pais, que eu deixei alguns livros lá. É um livro chamado O Soldado Inexistente. Acho que é isso mesmo. Vai aparecer em algum lugar aqui a capa do livro, que é de um escritor latino, Ítalo Calvino. E nesse livro, bem fininho, inclusive, ele fala sobre um soldado um soldado que utiliza uma armadura, um soldado do exército do imperador Carlos Magno, que é um personagem muito honrado, um soldado que ele quer fazer justiça, ele quer ser justo com todas as pessoas e na defesa da justiça a todo custo. Só que quando a gente percebe o interior daquela armadura, não tem nada. É uma armadura vazia. Mas aí é onde que entra a reflexão do autor, do Ítalo Calvino. É um soldado inexistente que ele tem preocupações mais terrenas, mais humanas do que os próprios soldados alienados do imperador Carlos Magno. Enfim, né, então o vídeo de hoje é sobre isso, essa reflexão sobre os seres mágicos que possuem problemas tão mais complexos quanto um ser humano, só que no campo ficcional, que é uma grande alegoria. Eu amo alegorias, inclusive, né? A alegoria dá pra gente trabalhar com qualquer coisa, inclusive. Bom, então essa a recomendação para vocês, Carnival Row. Assistam, comentam aqui se vocês gostaram. Ó, desafio. Se você assistiu Carnival Row, qual foi aquilo que mais te chamou a atenção na série? E aí você coloca aí no comentário, beleza? Então é isso. Não se esqueçam, se inscreva no canal, curte aí bonitão, compartilha o mais possível que vocês conseguirem pra gente dominar as mentes das
das pessoas. Enfim, ficamos por aqui, tá bom? Eu fico por aqui, tchau, até a próxima e falou!